E aí, moçada, tudo certo? Estou aqui para mais uma videoaula agora para a gente dar continuidade nessa playlist de eletromagnetismo. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Faraday, que dá continuidade àquilo que a gente já tinha discutido na videoaula anterior, onde a gente estava falando um pouco sobre fluxo magnético, que é um conceito muito importante para a gente entender isso que a gente vai discutir agora. É aqui na lei de Faraday, a lei da indução eletromagnética, que a gente começa a falar um pouquinho sobre como que a corrente elétrica realmente produzida nos diferentes meios de produção, aqui no Brasil, vamos colocar assim, como a usina nuclear, a usina eólica, a usina termoelétrica e a usina hidrelétrica, principalmente, que corresponde a grande parte da nossa matriz energética. Então, tudo começou com um experimento que um cidadão inglês chamado Michael Faraday fez no seu laboratório há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, tá? Onde o que eu vou reproduzir agora, aqui no desenho do quadro, não é exatamente aquilo que ele fez, mas para fins pedagógicos é o que interessa. Então, o que esse cidadão, Michael Faraday, descobriu que lhe permitiu usar o nome para batizar uma lei? Ele estava trabalhando no seu laboratório, vamos supor, com uma espécie de um circuito elétrico que eu estou representando assim. Imagina que ele pegou um aro de bicicleta, tá? Ele pegou um fio e enrolou ao redor desse aro de bicicleta. Aí pegou as pontas deste fio e conectou nos terminais de um amperímetro. Isso aqui é para representar o amperímetro, tá? Então veja, não tem bateria nenhuma aqui. Não tem tomada, naquela época nem sonhava, é só um fio enrolado ao redor de uma espira circular, tá, com as pontas cravadas no perímetro, que é aquele instrumento que é usado para acusar a presença de eletricidade. Tá, e daí? O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou um ímã e começou a aproximar este ímã desse circuito e percebeu que o amperímetro do nada acusava a passagem de uma corrente elétrica quando o ímã se aproximava desse circuito. Ele achou aquilo muito estranho e resolveu parar o ímã no meio do caminho. E aí o amperímetro zerava, indicando que não tinha mais passagem de corrente elétrica. Aí ele começou a aproximar mais uma vez e percebeu que o amperímetro novamente acusava a presença de corrente elétrica, pelo simples movimento do ímã de aproximação ao longo desse circuito. Aí ele achou estranho e resolveu afastar o ímã e percebeu que quando o ímã se afastava, o amperímetro mais uma vez acusava a presença de corrente elétrica, só que em sentido contrário quando tinha na aproximação. Ou seja, quando o ímã se aproximava desse circuito, fluía uma corrente num sentido. Quando o ímã se afastava, fluía a corrente em sentido contrário. Como é que a gente determina esse sentido da corrente? Vamos com calma. Isso, na verdade, a gente vai discutir na próxima videoaula sobre lei de leis. A primeira coisa que a gente precisa registrar aqui é que o movimento relativo de aproximação, de afastamento deste ímã em relação a esse circuito faz aparecer uma corrente elétrica que a gente chama de induzida. Induzida porque se o ímã ficar parado, essa corrente elétrica não surge do nada, não vem do além. Ela é induzida, forçada a aparecer quando o ímã se aproxima ou se afasta. Só que veja só, ele percebeu que não precisava ser o ímã se aproximando ou se afastando dessa espira. Qualquer um dos dois poderia estar se movimentando desde que entre eles houvesse uma aproximação ou um afastamento. Era algo do tipo assim, ó, se tinha aqui a espira e ele aproximava e afastava o ímã, tinha corrente passando ali, se ele mantivesse o ímã parado e a espira se aproximasse ou se afastasse, também tinha corrente elétrica induzida da mesma maneira. Se ele pegasse e fixasse o ímã e afastasse ou aproximasse a espira, tinha corrente induzida.
Da mesma forma que, mantendo a espira e afastando lá para cima ou lá para baixo, também aparecia uma corrente induzida. Então, tendo uma aproximação ou um afastamento entre estes dois, isso fazia surgir uma corrente elétrica chamada de corrente induzida. Só que o que acontece? Quando os físicos descobrem um fenômeno novo, eles ficam loucos para saber por que aquilo ali estava acontecendo. Então, e a explicação está pautada em algo que nós discutimos na videoaula anterior, no fluxo magnético. Então, vem comigo. Aqui a gente sabe que as linhas de indução do polo norte de um ímã apontam para fora dele, né? Então, quando o ímã está longe desse circuito, não passam tantas linhas de indução dentro desse circuito do que quando ele está perto. Quando ele está pertinho, passam mais linhas de indução de campo magnético dentro desse circuito do que quando ele está mais longe. Ou seja, quando o ímã se aproxima desse circuito, aumenta o número de linhas de indução ali dentro, o fluxo magnético aumenta. Quando o ímã se afasta, o número de linhas de indução ali dentro diminui. O fluxo magnético diminui. Ora, se o fluxo magnético aumenta, se o fluxo magnético diminui, é porque ele varia. Então, não pode ser mera coincidência aparecer uma corrente elétrica quando o fluxo magnético está variando. É isso que faz aparecer essa tal de corrente induzida. É uma variação de fluxo magnético que está fazendo aparecer essa bagaça aí, ó. Então, na real, o que acontece é o seguinte: antes de aparecer esta corrente induzida, quando o fluxo magnético varia, faz aparecer uma força eletromotriz induzida nesse circuito. Tá, peraí. Como assim força eletromotriz? Força eletromotriz, FEN, força eletromotriz, é uma DDP. Uma voltagem, uma tensão é aplicada nos extremos daquele fio que foi enroladinho lá, e isso depois fez aparecer uma corrente induzida. Então, a corrente induzida é uma consequência do surgimento dessa DDP que foi forçada a aparecer quando o fluxo magnético variou, quando o ímã se aproximou, quando o ímã se afastou daquele circuito. Tanto é que a lei de Faraday, ela é possivelmente enunciada dessa maneira. A variação temporal de fluxo magnético induz o aparecimento de uma força eletromotriz. Agora se liga, esta corrente elétrica induzida aqui, ó, ela só surge com o circuito fechado. Porque, convenhamos, se eu for ali passar a tesoura naquele fio, como é que os elétrons vão se teletransportar de um ponto para o outro? Não vão, né? Agora, esta força eletromotriz induzida aqui, ó, essa DDP, esta voltagem no circuito vai aparecer com o circuito aberto ou com o circuito fechado. Ela aparece, vou colocar dessa forma, com o circuito aberto ou fechado. Tá, mas peraí, Digão, tu tá me falando que se eu for ali passar a tesoura naquele fio, não vai deixar de existir uma tensão, uma voltagem entre esses dois fios? Não vai. Tá, mas como que isso é possível? Uma tomada, por exemplo, aqui no local que eu estou, Chapecó, Santa Catarina, a tensão na rede de 220 volts. Então, entre os dois furinhos da tomada tem 220 volts. Se tu ligar algum aparelho na tomada ou não, não deixa de ter. Então, se não tem nada ligado na tomada ali, o circuito está aberto, mas tem uma DDP entre estes dois polos. A mesma coisa acontece aqui. Agora, para ter eletricidade, o circuito elétrico ele precisa estar fechado. Bom, então acabamos de ver que o Michael Faraday percebeu
que o movimento de aproximação e de afastamento entre o ímã e esse circuito faz aparecer uma força eletromotriz, uma DDPzita ali. Agora, e aí a explicação para isso está pautada justamente na variação de fluxo magnético. Aí o que acontece? Existe uma matemática por trás desta lei de Faraday. Esta lei de Faraday, ela pode ser enunciada matematicamente desta maneira aqui. Ó. Vamos com calma. Esta é a expressão que traduz matematicamente a essência da lei de Faraday. Vamos começar primeiro com isso aqui. Ó. Este sinal de menos, ele vai ser explicado quando a gente for estudar a lei de Lenz. Tá? Relaxa aí. O que é esse M que aqui aparece? Se acostumem com esse termo porque ele vai aparecer bastante daqui para frente. É o número de espiras. Como assim número de espiras? É o número de vezes com que você enrolou o fio ao redor deste aro circular. Aí se o problema não mencionar o número de espiras, ou se um fio não estiver enrolado, se não tiver um fio enroladinho várias vezes, parte-se do pressuposto de que o número de espiras é igual a 1. O que é esse ΔΦ aqui? Ó? É a variação de fluxo magnético, né? Lembra que a letra grega Φ, que é uma espécie de um zero riscado assim, é a letra que a gente usa para representar o fluxo magnético. Então, é a variação de fluxo ali dentro quando o ímã se aproxima ou quando ele se afasta. E este ΔT que aqui aparece representa o tempo necessário para variar o fluxo magnético. E aqui a gente tem uma informação muito importante, que vocês podem perceber visualmente que a força eletromotriz, né, a DDP ali que é aplicada, ela é inversamente proporcional ao tempo. Isso significa que quanto menor for o tempo para variar, maior será a força eletromotriz, mais eletricidade vai surgir nesse negócio. Isso Michael Faraday pôde perceber experimentalmente. Ele percebeu que quando ele aproximava e afastava o ímã com uma certa lentidão, não tinha tanta eletricidade passando quando ele aproximava e afastava de maneira frenética. Então, nessa situação, quando o ímã se aproxima e se afasta bem rapidamente, tem pouco tempo para variar, né? Muito rápido, pouco tempo, e aí aparece uma força eletromotriz um pouco maior. Aqui a gente viu como é que a gente faz para calcular a força eletromotriz induzida. Tá, e se eu quisesse calcular essa maldita desta corrente induzida? Então, vamos ver agora como é que a gente faz para calcular a corrente induzida. E vocês não têm noção do quanto que é fácil aqui, ó. Porque o que acontece? Eu sempre digo para os meus alunos que a primeira fórmula que vem na cabeça para calcular corrente elétrica é a famigerada fórmula do Rouy. Resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente. Só que o que acontece? Nessa história que não tem pilha, bateria alimentando-se no circuito, o que faz a corrente surgir é esta variação do fluxo magnético. A DDP, quem faz o papel dela é a força eletromotriz induzida, que você usa em moto, porque esse sinal de menos, como eu disse, só serve para explicar, para ser explicado pela lei de Lenz. Então, dessa maneira, onde tem o U, tu coloca o E, e aí você chega na fórmula do Rey. Esta é a expressão que a gente usa para calcular o valor da corrente elétrica induzida quando há variação de fluxo magnético. Tu calcula a força eletromotriz induzida, desta maneira aqui, e aí usa a resistência elétrica para calcular o valor da corrente. Tudo bem? Eu vou postar em breve videoaula para a gente trabalhar um pouquinho com estas duas equações para vocês terem uma noção um pouco mais concreta. Tudo bem? Vamos dar um resumão para a gente encerrar a aula? Então se liga. Aqui, a lei de Faraday, ela vem com o propósito de mostrar que corrente elétrica pode ser produzida não só por pilha e bateria,
mas por uma fonte de campo magnético, tipo um ímã que fica se aproximando e se afastando. Então, a variação de fluxo magnético em um circuito faz aparecer uma força eletromotriz induzida, e se o circuito for fechado, esta corrente elétrica induzida ela também vai aparecer. Essa força eletromotriz induzida é determinada matematicamente através dessa expressão. As letras que aí aparecem já tiveram o seu significado revelado. Lembrem sempre que quanto mais rápida se dá essa variação de fluxo, menos tempo, mais eletricidade, pois maior será o valor da força eletromotriz induzida. Tudo bem, moçada? Bom, por hoje é só. Gostaria de agradecer aí a atenção de vocês. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, tá? Eu fico postando lá dicas de física, notícias relacionadas à ciência, tá? E também memes. Memes também são bastante importantes. Então me procurem lá no Instagram, Rodrigo Decon, bem fácil de achar, tá? Que aí a gente pode trocar umas figurinhas por lá também. Tudo bem? Meus caros, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima videoaula.